Nosso tema hoje é PRADE, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Como acontece um PRADE? Um empreendedor, um investidor, um proprietário de um imóvel deseja fazer uma supressão de vegetação e ele aí vai junto ao Ministério Público e à Agência de Licenciamento Ambiental e faz um ajustamento de conduta, um termo de ajustamento de conduta chamado TAC, para que ele possa compensar aquela vegetação que vai ser retirada daquele imóvel, compensá-la em plantio em outro local. Ou então, quando houve uma depredação de uma área de preservação permanente, durante o período da construção civil, de um imóvel maior, de um prédio, de uma igreja, ou de um hipermercado, então ali vai ser feito também a recuperação dessa área através de um PRADE. Esse PRADE, você tem que inicialmente fazer a elaboração do projeto de acordo com a solicitação da Agência de Licenciamento Ambiental, que está fazendo todo o licenciamento ambiental, eventualmente, desta área que vai ser trabalhada. Você vai elaborar atendendo à legislação em vigor, o IBAMA tem uma legislação, o governo do Estado, o órgão ambiental do Estado de licenciamento também tem uma legislação específica, uma instrução normativa, então é muito fácil você seguir aqueles itens solicitados, recomendados na elaboração desse trabalho técnico. Você tem que ter uma ART de elaboração, que tem um custo, não pode fazer por 100 merréis, depende do tamanho do PRADE, você tem que se valorizar como profissional. Você tem que entrar, eventualmente, numa tabela oferecida pelos sindicatos da tua classe profissional ou pelas associações da tua classe profissional, que eles fazem uma recomendação. Não pode ter assim, o descuido de fazer um orçamento muito baixo, que você vai prejudicar os profissionais qualificados que também apresentam orçamento nessas ocasiões por convite. Então, elaborado o projeto, aprovado o projeto no órgão de licenciamento ambiental, com a anuência do Ministério Público, do promotor estadual ou federal, você vai, assim, ter condições de fazer os procedimentos de implantação. Você pede agora orçamento para mudas, você pede orçamento para, eventualmente, contratar uma terceirizada que faça toda a implantação, já com fornecimento de mudas, com serviço de movimentação de solo, nivelamento, drenagem, insumos, matéria orgânica, destinação da matéria orgânica que se encontrava no terreno, eventualmente no imóvel existe algum passivo ambiental, classe 1, classe 2, você também tem que constar isso dentro da elaboração do PRADE, qual é a destinação certificada que você vai dar a esses resíduos perigosos e não inertes. Então, essa implantação, depois do orçamento aprovado, muitas vezes você é o preposto, o técnico responsável de uma empresa. E aí você vai ter que atender o teu contratante para que esse serviço seja feito com qualidade, com boa qualidade de mudas, plantio correto, ver a questão da adubação, se não vai haver assim uma adubação muito forte que possa queimar o sistema radicular das plantas. Você vai ter que cuidar muito com as espécies que são ombrófilas. Se o teu PRADE vai ser feito a céu aberto, você vai ter que ter plantas resistentes ao sol, às pioneiras. Existe uma coleção muito grande de espécies nativas que são pioneiras, que resistem ao calor do verão, ao sol alpino dos meses de janeiro, dezembro e fevereiro. E também você tem que ver a época que você vai fazer a implantação do PRADE. O ideal seria fazer a implantação ou plantio no mês de agosto ou setembro. Quando chegarem as chuvas fortes e o sol de verão, essas mudas já conseguiram se enraizar e se estabelecer com equilíbrio na área nova aonde foram plantadas. Essas propostas, então, de implantação são analisadas, são aprovadas e feito um contrato
Se você é o preposto de um contratante, você vai cuidar nesse contrato. Com a implantação, você vai ter que fazer a fiscalização desses trabalhos. Você faz presença na hora do nivelamento do solo, na hora da abertura das valas de drenagem, do sistema de drenagem. Às vezes se fecha a vala com bambu e pedra para que a drenagem esteja sem riscos de depressões no imóvel. Então existem diversos sistemas de drenagem que você coloca na elaboração do projeto para executar, para a empresa vencedora dessa licitação poder executar corretamente esse trabalho. Depois você vai ter a seleção das mudas, você vai ver que as mudas que foram contratadas chegaram no tamanho certo, nas variedades solicitadas, compradas, na qualidade fitossanitária dessas árvores, ver se as mudas não estão com as raízes todas enoveladas. Às vezes são mudas com 2 metros de altura, ela tem uma bola, um novelo de raiz embaixo que dificilmente vai favorecer o crescimento normal dessas espécies nativas. Então elas terão muita dificuldade em crescer. Existem procedimentos técnicos para minimizar essa situação complicada do enovelamento das mudas. Você, depois de marcadas as covas, você vai ter que fazer uma adubação de cova, adubação de preferência com matéria orgânica, enriquecida com matéria orgânica vegetal e animal, esterco de animais, por exemplo, esterco de galinha. Você vai também favorecer aquele solo que vai envolver as mudas com talvez um pouco de adubo químico, uma fórmula 10-10-10, nitrogênio, fósforo e potássio. Você, depois de plantar as mudas, que não precisa ser em linha, não precisa ser enquadrado, você pode plantar as mudas a esmo, ao acaso, porque nenhuma floresta nativa foi plantada pelo Criador em linha. Você tem que mesclar as espécies. Você tem que tomar muito cuidado com aquelas espécies que são sensíveis ao sol, à exposição ao sol, que se chamam espécies ombrófilas. Umbrella, guarda-chuva, elas crescem bem, desenvolvem bem na sombra de outras árvores. Então, de preferência num solo, quando a exposição é a céu aberto, você planta e tem que selecionar mudas resistentes, espécies pioneiras. Essas espécies pioneiras têm muita resistência aos raios solares, às chuvas com gotas fortes. Então, é muito importante que você tenha cuidado com esses procedimentos, com essa atenção. Daí, por esse motivo, você como técnico responsável, fez treinamento, já implantou outros pratos, sabe qual é o teu papel naquela fiscalização, naquele acompanhamento da implantação. Você fez o projeto de implantação e você, como responsável com a RT, vai acompanhar o serviço. Não adianta ficar no teu escritório, mandar um empregado teu dar uma olhada lá. Isso não vai convencer. Isso não é uma prática limpa. A muda, depois de plantada, ela é tutorada. Então você tem que tomar um cuidado com o tamanho do tutor, que pode ser uma estaca arredondada, tipo cabo de vassoura. Você pode ter sarrafos quadrados, mas não procure tutorar uma planta muito sensível com um poste, com um moirão de cerca que não cabe, né? Então isso é o bom senso que vai dizer ao técnico que tipo de tutor ele vai utilizar. Se tiver, assim, eventualmente, passagem de pessoas ali, você, de preferência, faça tutoramento com 2 tutores ou 3. Você pode fazer em linha, com a muda no meio, ou se faz em triângulo, amarrando a muda com um barbante que não prejudique o fuste dessa árvore. Então, é muito importante esse tutoramento. E cuidado que quando você vai fixar o tutor,
no lado da muda para que você não estrague o sistema radicular dela, que você não bata com o martelo e crave esse tutor dentro do sistema radicular da planta. Isso aí é mortal para aquele indivíduo que vai ser assim impactado de uma forma irracional. Você também, nesse acompanhamento, você vai fazer a contratação de manutenções, são eventualmente roçadas leves, não é capina que se faz. Você faz uma capina no entorno do fuste, para que não haja concorrência de outras plantas. Essa manutenção da área com roçadeira, você faz uma manutenção alta, deixando a copa livre, impedindo que as espécies gramíneas, por exemplo, ou outras plantas indesejáveis, passem da copa dessas plantas, dessas mudas que você plantou. Então você faz eventualmente a reposição das mudas que não vingaram, que não nasceram. Isso deve estar dentro do contrato. O teu contratado vai substituí-las e você vai fiscalizar essa tarefa também. Assim, quando você fizer um orçamento de acompanhamento e responsabilidade técnica na implantação de um projeto, você tem que orçar essa tua presença, o teu deslocamento constante nesta área de implantação e de manutenção do projeto. Certo? Como esses PRADs muitas vezes estão ligados ao Ministério Público, e o Ministério Público tem os seus técnicos que fazem a fiscalização desses PRADs, você não pode se deixar pegar desprevenido. Você não pode deixar equívocos para trás, porque os erros de um pradeiro, a terra mostra. Se você plantou uma muda errada, ela não vai vingar corretamente, vai nascer torta, vai ter problemas sérios. E assim o PRAD foi implantado e mantido. No segundo programa, na segunda parte desse programa, nós vamos analisar um outro PRAD para que você possa ter uma noção das complicações, da complexidade que haverá nessa segunda parte do programa. Já voltamos aí, aguarda aí. Nosso programa hoje é PRAD. Nós estamos passando a didática dos procedimentos para aqueles que desejarem ingressar ou na prestação de serviços da elaboração de programa de recuperação de áreas degradadas, como aqueles também que querem e que podem criar grupos de prestação de serviço para fazer um contrato de implantação do PRAD, que foi elaborado pelo mesmo profissional ou por outro profissional. Então é muito importante que, tanto na elaboração como no manual de procedimentos de implantação, que você também tem que apresentar para o órgão ambiental, porque o órgão ambiental e o Ministério Público querem saber como é que você vai implantar esse PRAD, de que forma você vai implantar. Isso também o órgão ambiental tem que dar o seu aval. E o Ministério Público também, de preferência, solicitar esses dois avais, para que você caminhe com o teu trem num trilho que não tenha problemas, certinho, juridicamente e tecnicamente correto. Então, esse segundo PRAD, nós implantamos na região de Florianópolis, da Grande Florianópolis, numa região montanhosa, com muitas rochas, onde foi feita muita movimentação de solo, e o mais complicado, essa área toda estava contaminada com espécies exóticas, ou seja, eucalipto e pinos. E o Ministério Público colocou numa das condicionantes da elaboração de estudos do PRAD a retirada das espécies exóticas desta APP, Área de Proteção Ambiental.
Então foi um PRAD bastante complexo, que exigiu muita atenção na elaboração. Houve, assim, um processo de negociação com os técnicos do Ministério Público, porque esses técnicos tinham feito uma sugestão completamente diferente do que as condições daquele PRAD lá exigiam. Então, houve, assim, uma negociação, fizemos, assim, uma proposta bastante elegante, com tecnologia inovadora, e o Ministério Público gostou da nossa proposta e aprovou. E aí nós conseguimos aprovar o PRAD, o órgão ambiental também ficou entusiasmado pela forma como nós íamos implementá-lo. Fizemos também a concorrência, uma licitação para o prestador de serviço que ia fazer todo o serviço, sob nossa orientação técnica, onde havia, inclusive, colocação de enleivamento de áreas desnudas em encosta, muito trabalhadas por tratores, muitas áreas com rocha exposta, que também foram cobertas com leiva, uma leiva especial que nós recomendamos no próprio PRAD, não podia ser aquela leiva tipo pizza fina, não, tinha que ser uma leiva não só de argila, mas também com solo orgânico, especial, mais grossa, 5, 6 centímetros, para que ela, cobrindo a rocha, ela, com um período seco, não perdesse, não secasse a grama. Então, nessas áreas expostas, foi bastante complicado a forma de fazê-lo, porque era uma área muito alta. Houve a necessidade de equipamentos especiais, levar para essas altitudes, essas leivas, né? E também o sistema de drenagem que nós implantamos nesse PRAD foi um sistema inovador. Nós tratávamos da questão da encosta, com a água correndo muito fortemente nos temporais, e nós fizemos uma leiva toda, nós fizemos a drenagem toda com revestimento de leiva. Então, esse revestimento de leiva trouxe para nós uma inovação fantástica. Foi de uma qualidade, ela conseguia se recuperar, caía deslizamento de barro, a chuva alisava, esparramava corretamente a argila e o solo desprendido, e o gramado dessa leiva ia crescendo e ia mantendo essa leiva em condições muito excepcionais. Então, nós tivemos diversas áreas de plantio de mudas, áreas de solo arado, de solo terraplanado, áreas onde havia a presença de pinos. Nós fizemos um anelamento de todas essas árvores como uma inovação. Esse anelamento, ele previa a manutenção da matéria orgânica sobre o imóvel. Então, o pinus, depois de anelado, depois de 6 meses, ele começava a perder a cícula, que começava a descer, a cair sobre o solo, coberto com diversas vegetações, dentro do sistema de sombra. Então, a queda da cícula aumentou a insolação, as espécies umbrófilas começaram a se equilibrar, a se readaptar a novas condições de insolação e de exposição às chuvas. E também plantamos espécies pioneiras e espécies umbrófilas, dependendo das árvores nativas que já existiam no local, porque nós anelamos somente pinos e somente os eucaliptos. As demais árvores que já constavam, já estavam presentes na área, elas permaneceram. Foi feito assim um ralhamento para receber novas mudas de qualidade, mudas de espécies mais valiosas, de interesse de produção de sementes futuramente, e também transformar aquela área como uma unidade didática. Então, diversos cursos de pradeiros que eu tenho realizado, eu uso esses 2 PRADs como unidade de treinamento, mostrando aos estudantes, aos inscritos no curso, o que aconteceu depois da implantação do plantio das mudas. Eu mostro o resultado. E isso é o encorajamento para quem elabora e muitas vezes não acredita no próprio projeto que faz.
dá certo, tem que ter certos cuidados, mas é um trabalho que dá certo. O desenvolvimento das plantas, atendidas às condições técnicas, é excepcional. A questão, então, do plantio das mudas também não foi assim em linha reta, foi ao acaso. Mesclamos bastante, misturamos diversas espécies da região, não são plantas que vêm de outros lugares, é da região da Mata Atlântica, litorânea de Santa Catarina. E também os trabalhos na encosta, elas apresentaram muita quebra, muita muda não vingou porque não havia solo suficiente para o enraizamento. Então foram feitas covas em cima da leiva grossa. Isso eu mostro para vocês em imagens aí. Depois nós também fizemos um rebaixamento de alguns pinos menores que foram cortados para facilitar a subida e a insolação das mudas que foram implantadas e estaqueadas. Então você estaqueia primeiro para proteger o vegetal dele tombar com o vento, porque às vezes é muda muito alta, ela não suporta o vento forte. Depois você, com o crescimento da vegetação, que ela tem que crescer mesmo, não é planta daninha, a mata recuperada, ela prevê a presença de todas as espécies vegetais. O que você tem que ter é saber onde é que estão as mudas para fazer a manutenção, permitindo que elas se sobressaiam acima da vegetação que também está chegando. Então esse trabalho é de acompanhamento de campo. Então muitas vezes você tem um solo muito arenoso, você tem que introduzir adubação. Nós fizemos diversas adubações com matéria orgânica, conseguimos restabelecer a força do crescimento dessas plantas. Tivemos problemas seríssimos com vento forte, muitas plantas não vingaram pelo excesso de vento, elas ressecavam demais. E no inverno também o vento sul da região também danificou, impactou muitas espécies, que tivemos que fazer uma reposição muito elevada devido a esses fatores impactantes que a região oferecia na implantação desse prado. Então, a erradicação das exóticas, que tinham um resultado germinado de sementes de pinos que tinham ficado sobre o imóvel, foi muito intensa. Foi previsto essa atividade no orçamento. Mas mesmo assim, houve a necessidade de se fazer repassagens adicionais. Então, o orçamento, se você não tem uma boa margem nesse teu orçamento de implantação, você acaba tendo prejuízo, porque o Ministério Público e o agente licenciador, ele não quer saber, ele quer saber que aquele projeto que foi elaborado por um engenheiro, que anexou uma RT nesse projeto de elaboração, ele tem que ser executado tal qual como foi aprovado. Está certo que existem negociações, ajustamentos durante a execução de um determinado área do PRAD. Isso é possível, isso não é negligência, isso não é coisa errada, mas é isso. As mudas foram todas elas fornecidas por um viveiro do próprio empreendedor que estava sendo requerido para o PRAD. Vocês estão vendo aí a qualidade das mudas muito boa, mudas pequenas, mudas maiores. E com o passar do tempo, nós verificamos que muitas árvores que foram aneladas não morreram, não feneceram. Elas continuavam verdes. Então houve no anel a ligação novamente do líber e a árvore continuou se recuperando e não perdeu as acículas, as folhas, como no caso do eucalipto. E aí foi feito uma nova jornada de anelamento com acompanhamento técnico de fiscalização nossa, para que nessa segunda passagem não houvesse mais a rebrota ou então a revitalização de um anelamento não bem feito. Mas assim o PRAD foi implantado e tem manutenção. Então você no teu contrato
de elaboração, de execução, também tem que ter cláusulas de manutenção. E isso tem que ser previsto com os devidos suprimentos financeiros. Senão você entra no vermelho. Espero assim que vocês tenham tido assim o aguçamento da imaginação. As imagens mostraram aí para vocês o que é um PRAD, como é que ele recupera, como é que se mostra o terreno. E espero que vocês mantenham contato através do meu portal no YouTube e também no meu portal Ecologia em Ação. Até o próximo programa e bom proveito na profissão.